A treliça e a videira. Então, no nosso discipulado, nós estamos na apostila 1, módulo 1, alinhando a visão. E agora entramos no capítulo 8, a treliça e a videira. A treliça e a videira é uma analogia que nós vamos usar para entender um pouco mais sobre a vida da igreja. Então, pense na treliça como a estrutura que a igreja apresenta, física mesmo, para o seu funcionamento e crescimento da videira. Já a videira somos nós, os membros do corpo de Cristo, os ramos da videira verdadeira. E nesse capítulo nós vamos perceber como elas caminham juntas. Porque é verdade, a treliça só existe para atender à videira. Porque sem a videira, a treliça perde a sua função, servindo apenas de enfeite. Imagine a nossa igrejinha aqui, se não tivesse você e eu para frequentá-la e usá-la, ela seria apenas um prédio aqui parado. Ou então a estrutura do conselho, junta diaconal, presbitério, sínodo. Sem a videira, sem as pessoas, não faria sentido algum. Mas, ao contrário do que alguns pensam, a videira precisa da treliça, precisa da estrutura para se desenvolver e crescer. Obviamente, podemos discutir o tamanho e a melhor utilização da treliça, da estrutura, mas que ela é necessária, é. Já ouvi várias vezes as pessoas dizerem: ah, pastor, mas ao invés de usar a igreja, o prédio, o presbitério, o sínodo, poderíamos usar mais as casas, ou alugar um salão, um hotel, ao invés de comprar um terreno e construir uma igreja. Poderíamos tentar simplificar a estrutura. E aí vem a impressão de que nós não precisamos da estrutura. Mas a pessoa não percebe que até isso é uma estrutura, mesmo que pequena, é uma treliça. E que se a videira crescer, ele vai precisar aumentar o tamanho dessa treliça. Por isso, vamos primeiro pensar então na obra da treliça. Assim como um tipo de estrutura é necessário para ajudar a videira a crescer, assim também o ministério cristão precisa de alguma estrutura ou apoio para ele se desenvolver. Como vimos no exemplo anterior, talvez a gente não precise de uma estrutura muito grande. Talvez, de repente, um lugar pequeno para se reunir, uma estrutura básica de liderança que responda pela igreja, de um grande cuidado com os dízimos e ofertas que entram e os gastos necessários para manter essas atividades também. Quer dizer, toda igreja, associação e ministério tem algum tipo de treliça que lhe dá forma e apoio para a obra. Porque à medida que o ministério cresce, a treliça também precisa de atenção. Porque todas essas coisas se fazem necessárias e importantes e mais complexas à medida que a videira cresce. E nesse sentido, bons obreiros de treliça são inestimáveis. E todos os ministérios que crescem precisam deles. Então, por exemplo, na nossa igreja, os presbíteros regentes, junto com os diáconos, atuam nesse cuidado. Quem fala que isso é bobeira e desnecessário está tendo uma visão um pouco infantil sobre as coisas da igreja. Até porque o Estado brasileiro faz algumas exigências legais quanto às igrejas. Tem que abrir um CNPJ, tem que ter uma conta registrada, tem que ter uma ata registrada em cartório, tem que ter encontro de assembleia com os membros da igreja. Para isso você precisa ter um hall de membros. Aí você vai ter que definir quem vai poder entrar nesse hall de membros, qual a forma de admissão, então, qual a forma de demissão dos membros. Então, só para deixar bem claro, a treliça é necessária, até mesmo para nossa boa convivência. Você pode não gostar muito dela, mas precisamos até para trazer bom testemunho dos de fora e dos de dentro. Como é que você vai saber que eu, pastor, não estou gastando o dinheiro das ofertas e dízimos à torta e à direito? Porque existe uma estrutura, existe uma tesouraria, existe uma assembleia na qual há prestação de contas, existe uma comissão de exame de livros, existe o presbitério que também examina as nossas atas. Tudo isso para trazer maior transparência para o Estado e também para você, membro da igreja. Mas existe um outro lado dessa questão também. Talvez o trabalho da treliça, da estrutura, tenha predominado sobre o trabalho da videira. Porque se a gente bobear também, a gente começa a criar muitas comissões, estruturas, programas, atividades. E aí a gente começa a gastar muito tempo e recursos para manter uma estrutura, de repente, muito pesada e muito grande, e talvez desnecessária. E será que já passamos perto dessa situação? Por isso que hoje, na nossa igreja, o esforço do conselho é pulverizar as responsabilidades com a treliça, com a estrutura, para que todos tenham mais tempo para a obra da videira, a obra de plantar, regar, ajudar as pessoas e crescer em Cristo. E essa sempre será uma luta constante,
não permitir que a obra da treliça, da estrutura, predomine sobre a obra da videira. Porque, obviamente, a estrutura da treliça chama mais atenção do que o seu esforço evangelístico na empresa ou vizinhança, por exemplo. Mais uma vez, não estou dizendo que a obra da treliça não seja importante e até essencial, mas ela deve ser importante e essencial para que a videira dê frutos. Senão, há alguma coisa errada. Então, a treliça é importante para quê? Para que pessoas ouçam a palavra de Deus e, pelo poder do seu espírito, cresçam em conhecimento e piedade. Manter e aprimorar a treliça, a estrutura, não pode predominar sobre o cuidar da videira. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.